Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma dica do site www.dicarj.com. Na dica de hoje, pessoal, eu troquei meu equipamento, enfim, adquiri uma nova placa-mãe, uma placa-mãe Z270 do tipo Mark II, e queria mostrar para vocês uma configuração bem interessante que eu coloquei nessa máquina, que foram dois HDs do tipo da Corsair MP500, conforme está aqui já de fundo mostrando para vocês. Ele é do tipo NVMe ou do tipo M.2, ok? Eu prefiro falar do tipo M.2. O interessante, pessoal, desse tipo de HD é que você consegue uma leitura, se comparado com o HD SSD comum. O HD SSD comum você tem uma taxa de leitura sequencial na faixa de 500 megas por segundo, não mais do que isso, ok? Enquanto com esse equipamento, trabalhando ele sozinho, você consegue 2 gigas por segundo. E trabalhando ele em RAID, da forma que eu estou trabalhando agora, você consegue até 3 gigas por segundo de leitura. Então, realmente, assim, são taxas absurdas de velocidade e você já consegue trabalhar, é muito fácil a instalação. Até mostrar algumas fotos aqui para vocês específicas. A instalação realmente na placa-mãe é muito simples, basta você ter uma placa-mãe que tenha suporte já para o dispositivo, para o M2. O ideal também é que a placa-mãe, mesmo tendo suporte, a maioria delas das Z270 elas já possuem suporte para a geração 3 e 4, ok? Desse tipo M2, que você consegue até 32 GB por segundo, né? Enfim, é uma taxa de velocidade muito alta que você consegue atingir e o próprio fabricante ele mostra aqui que ele diz que ele consegue como leitura sequencial até 3.000 megas por segundo, pessoal, ok? Quase 3 gigas por segundo. Então realmente é incomparável. A sensação quando você instala na sua placa-mãe um HD desse nível, desse porte, é exatamente a mesma sensação quando você estava trabalhando anteriormente com um HD comum e você vai para um HD SSD. A velocidade realmente é como se fosse você saindo de um SSD comum para esse SSD, é a mesma sensação, pessoal. Realmente é muito rápido, muito rápido. Você tem uma taxa de boot mais ou menos de 4 segundos de boot. É realmente óbvio, desconsiderando o tempo de leitura de post de BIOS, ok? Considerando os dois juntos, você tem 9 segundos de taxa aí, mais ou menos de velocidade, ok? 9 segundos de boot. A instalação é muito simples, lembrando que esses parafusinhos, pessoal, esses parafusinhos aqui, ele já vem com a própria placa-mãe. Tá? Óbvio que a ferramenta, enfim, para você poder utilizar, para você poder aparafusar, você tem que adquirir de forma separada. Não vem, pelo menos na minha placa-mãe que eu comprei, a Z270 da Asus Mark II, ela não veio. Mas sem delongas, deixa eu já mostrar aqui para vocês já estou enrolando demais nesse vídeo, eu estou querendo fazer um vídeo mais rápido hoje para vocês, até porque é um vídeo de hardware. E eu quero primeiro mostrar aqui para vocês, eu estou com um HD SSD do tipo comum, aqui de 240 GB. Eu estou também aqui com um disco SATA, um disco comum, ok pessoal? De 7200 RPM, é um disco de 3000 GB, ou seja, 3 teras. Ele é um disco de 3 teras da Seagate Barracuda. E eu estou aqui com meus dois HDs SSDs do tipo da Corsair, ok? Eu coloquei eles em RAID 0, instalei o Windows 10, realmente a velocidade ficou excepcional. Uma dica aqui, pessoal, para quem for utilizar M2, eu vi algumas dicas na internet no qual eles desativavam a liberação do buffer, desativavam a gravação em cache. Quando você desativa a gravação em cache, cai consideravelmente a sua escrita. A sua escrita, por exemplo, você vai ver que ela cai muitas das vezes de 1.200, ou seja, de mais de 1 GB por segundo para 200 e poucos megas por segundo. Então não vale a pena você desabilitar, ok? Eu vi isso na prática, para simplesmente aumentar um pouquinho a taxa de leitura, não vale a pena você perder muito na escrita, tá? Aqui são os volumes específicos, ok? O disco 2, ele já mostra aqui do tipo GPT, ok? Aqui meu C2 pontos, mostrando que são dois discos de 120 GB, tá? Vou fechar. E já vou agora abrir aqui a minha telinha aqui de testes específicos que eu fiz. Quando eu adquiri essa placa-mãe, na verdade eu tinha adquirido minha primeira placa-mãe Z270 foi a Taichi. E aí eu já fiz uns testes específicos nela também com esse Corsair aqui. Só que eu fiz sem o RAID, tá pessoal? Eu fiz sem o RAID para poder mostrar a diferença para vocês. Sem o RAID ele bate aqui uma taxa de 2.200, ok? Lembrando que eu estou utilizando o Crystal Disk Mark, ok? Tá aqui, ó, o Crystal Disk Mark. Eu vou até mostrar para vocês, fazer um teste também para vocês aqui, pelo menos do meu RAID, para mostrar para vocês que realmente é absurda a taxa de velocidade.
E aqui eu fiz ele sozinho porque eu queria mostrar, comparando para vocês, e inclusive mostrando que muitas das vezes a gente acha que placa-mãe não faz diferença e faz muita diferença. Aqui vocês já podem observar, eu estou aqui com a minha Z270 Taishi, ele deu 2.200 aqui de leitura sequencial, no entanto de escrita 1.200, 1.225 megas por segundo, ok? Ou seja, 2 GB de leitura e 1 GB de escrita. Enquanto eu utilizando a placa-mãe Z270 Mark II, eu já tive um ganho, ok? De 2.200 foi para 2.326, já são 126 megas por segundo a mais. E de escrita eu tive aqui um pouco mais de 50 megas também na taxa aqui de escrita. Então realmente aqui a placa-mãe fez uma diferença. E, no entanto, a Taishi, ela é uma placa-mãe excepcional da S-Rock. E ela é uma placa-mãe que ela possui 3 modelos, ou seja, 3 saídas do tipo M2, então, perdão, 3 entradas do tipo M2 para você poder colocar os seus HDs do tipo M2 ali. Então eu queria realmente os 3 porque eu queria ter feito RAID 0 com ela, mas eu tive um probleminha com a placa-mãe e a loja que eu adquiri, eu vou até já passar para vocês um pouquinho, a Infissight. Ok? Eu realmente não conhecia, né, até então a Infissight, mas adquiri essa placa com ela, da Taishi, veio com problema. Na mesma hora eu devolvi para eles a placa, eles já, na mesma semana já me enviaram já a Mark II e realmente foi perfeito a compra, enfim, foi uma empresa muito responsável comigo, então estou passando essa dica para vocês. E eu vi que o valor, principalmente para vocês moradores do Rio de Janeiro, que consultam Boa Dica para comprar, essa loja estava mais barata que no Boa Dica, tá? A maioria dos produtos, e coisa assim de até R$ 300 a menos, então deem uma olhadinha. Não tenho nada com essa loja, enfim, literalmente por conta e risco de vocês, mas estou contando que eu tive total segurança ao comprar com essa loja, até porque eu descobri essa loja no Mercado Livre e eles são líder de vendas no Mercado Livre, então estou fazendo esse merchan aí para eles, mas critério de vocês, ok, pessoal? Eu adquiri e tive realmente um sucesso enorme com o que eu adquiri. Então, pessoal, comparando, eu vou simplesmente falar da leitura sequencial, depois vocês travam aí e façam as comparações específicas de vocês, tá? A leitura sequencial 2.326 de leitura, enquanto na Taishi eu tive 2.200. Aqui, o que eu fiz? Como eu tenho dois HDs do tipo M2, o que eu fiz? Um estava com C2 pontos e um estava no C2 pontos, que era onde eu instalei o meu Windows. E eu quis fazer a leitura para mostrar para vocês que realmente não tinha diferença se ele estava já estava carregando Windows e alguns programas específicos de background, então não tinha diferença na taxa de leitura, ok? Para de repente algumas pessoas falarem, mas o C já está carregando o Windows, já está carregando alguns programas, será que a taxa de velocidade vai ser a mesma? Você viu que a taxa de velocidade realmente só aqui na escrita, que ela perdeu um pouquinho, mas fica naquela taxa de erro, ok, pessoal? Aquela taxa de 5% de erro, que é 100% aceitável. Aqui já é comparando, pessoal, um HD SSD comum, que eu tenho de 240 GB da Kingston. E aí você vê que realmente a taxa de velocidade de 538 para 2.326, pessoal, é uma coisa assim absurda quando você vai realizar qualquer processo de leitura. E aí você vai abrir um Adobe Premiere, você vai abrir algum programa, um 3D Studio, enfim, qualquer programa específico que seja bem pesado, você vai ver que a tua taxa de leitura é uma coisa absurda. E olha a taxa de escrita, 158 megas por segundo, minha taxa de escrita no HD SSD comum, enquanto minha taxa de escrita no HD desse tipo, da Corsair, do tipo M2, 1233. E aqui, pessoal, é o meu HD de 3 teras, aqui meu HD Barracuda, que eu até achava ele muito bom, né? A taxa de escrita dele, até óbvio, a gente começar a utilizar HD SSD, a gente acha os nossos HDs realmente muito bons, até porque eles possuem um tamanho, em termos de custo-benefício pelo tamanho, acaba sendo bem vantajoso. Mas hoje em dia não tem mais como, pessoal. Hoje em dia a gente já está realmente partindo para os HDs do tipo de memória. Então, hoje em dia você pensar em HD comum só para realmente guardar os seus arquivos. Olha a diferença, 166 de leitura com 132 de escrita. Sempre lembrando que eu estou já calculando com a leitura sequencial, ok, pessoal? Então, 166 com 132, leitura dinâmica e sequencial. Então, vocês façam a comparação de vocês, ok? Agora eu quero mostrar para vocês também a comparação em RAID e depois eu faço também o teste específico aqui ao vivo para vocês. Primeiro eu quero mostrar aqui um pouquinho a taxa de RAID. A taxa de RAID, já mostrando aqui o meu Corsair já em RAID, perdão, sem ser em RAID aqui ainda, mostrando aqui somente com um HD. Estão aqui as taxas, e já com o RAID 0 eu vou fazer o teste para vocês aqui ao vivo, mas já mostrando, olha a diferença de 2.326 para
3.055, quase 3 gigas por segundo, pessoal. Realmente é muita coisa mesmo. E 2.666, ou seja, 2 gigas por segundo, enquanto aqui está batendo um pouquinho mais de 1 giga, ok? Então tem uma diferença muito grande quando você faz o RAID 0 via hardware, ok, pessoal? Esse RAID 0 aqui foi feito via hardware e esse aqui eu fiz via software, porque eu também quis testar esses dois HDs do tipo M2 via software no Windows. Então eu fiz aqui a leitura, fiz o RAID e fiz a leitura para vocês. Eu não tive ganho algum, pelo contrário, ainda tive perda, pessoal, ok? Então, para mim, via software, na minha placa-mãe, a Asus Z270, não valeu a pena, tá? Eu não tive realmente nenhum ganho, pelo contrário, ainda tive perda. Se você comparar 2.317, 2.326, 1.275, 1.276, ok? Então, não valeu a pena nesse aspecto via software. Agora, via hardware, vale muito a pena. Aqui, pessoal, faço até uma comparação. Tem um canal americano que eu assisto bastante, é o Linus Tech Tips, no YouTube. Então ali toda vez que eu quero saber alguma novidade hardware, enfim, esse canal é um canal bem bacana. Assim como no Brasil, nós temos também a ChipArt também na parte de hardware. Eu gosto muito deles porque eles são imparciais, então eles não são fanboy de uma marca, ou Intel, enfim, ou AMD. Eles realmente mostram o que a gente tem que saber e isso é bem bacana. E o Linus Tech Tips também, ele informa também, ele segue um pouco desse padrão, desse gênero, e eu gosto bastante dele. Resolvi colocar aqui um teste comparativo com 4 HDs SSDs, SSDs comuns, ok, pessoal? Esses HDs bem comuns, SSDs, só que em RAID 0, e mostrando para vocês que o máximo de velocidade com 4 HDs SSDs em RAID 0 dá 1.322 de leitura, ok, pessoal? Então, você não consegue nem chegar perto da taxa de leitura, ok, de apenas um pente desse daqui do M2. Ou seja, 2.326 contra 1.322, enquanto a taxa de escrita vai para 976 megas por segundo, ok? Com 4 HDs em RAID 0, enquanto aqui com apenas um pente 1.276. E quando a gente coloca em RAID 0, pessoal, aí realmente fica incomparável, ok? De qualquer jeito, os testes estão aí. Eu quero só mostrar agora para vocês aqui o teste também do DiskMark. Eu vou colocar aqui todos, enquanto eu coloco todos, para ele já fazer a leitura aqui no C2 pontos, lembrando que eu estou fazendo também a gravação aqui de fundo, então é óbvio que vai ficar um pouquinho, se de repente ficar um pouquinho abaixo, foi porque eu também estou utilizando o hardware dele, mas a gente já está vendo que ele realmente não vai ficar muito abaixo, não, pelo contrário, ficou até um pouco acima, 313, enquanto aqui minha leitura com RAID 0 deu 3.055, então ficou bem bacana para vocês. Vou esperar ele acabar de fazer o resto agora das leituras e enquanto ele está fazendo a leitura, eu vou colocar aqui do lado também para vocês a cópia que eu fiz entre um HDzinho desse daqui do tipo M2, uma cópia de um arquivo de 36 GB desse HD para este HD aqui, ok, pessoal? Então agora, enquanto eu estou falando, vocês devem já estar assistindo aí essa cópia e realmente vocês vão ver que a cópia ela foi feita em vocês viram que ele consegue fazer a cópia na taxa de escrita, ou seja, de 1 GB. Ele chega a mover 1 GB por segundo entre um HD e outro. Então você vê que realmente é o futuro, ok, pessoal? Isso é o futuro da nossa tecnologia. Nós teremos, eu acredito que hoje em dia ainda está muito caro. Quando você pensa em apenas um pentezinho desse daqui de HD do tipo M2, ok? Você vê que realmente ainda está caro, está na faixa de R$600 um HD desse de 120 GB. Então, em termos de custo-benefício, vale a pena se você é entusiasta, se você trabalha com isso. Você sabe que aqui, enfim, como vocês já estão acostumados aqui no meu canal, vocês sabem que eu trabalho com Windows Server, trabalho com máquinas virtuais, então eu preciso realmente de muito hardware, ok? E enquanto ele está aqui fazendo o teste, eu vou mostrar para vocês também o restante do meu hardware, vou mostrar meu processador e a minha quantidade de memória que está nessa máquina atual. Eu estou com um i7 6700K, ok? E 16 GB. É óbvio que não é a melhor solução ainda para o usuário doméstico. Se você observar, óbvio que nós temos aí diversos processadores melhores já do que o 6700K, mas para o que eu utilizo, enfim, para o que eu faço, para o meu trabalho, já é mais do que o suficiente, ok? E eu simplesmente fiz esse upgrade porque eu achei que valeria muito a pena para que a gente conseguisse ficar com uma taxa de velocidade, enfim, tanto de leitura quanto de escrita nos HDs, e aí utilizando as máquinas virtuais eu conseguiria trabalhar melhor e realmente melhorou muito, pessoal, ok? Vocês já estão vendo a taxa de leitura 3.113, 2.153, vou até chegar lá aqui do lado para você poder ir comparando, ok?
313 com 253, taxa de leitura atual, ele está terminando aqui as leituras dele. A cada leitura que ele faz, ele fica 5 segundos, ok? Se você já utilizou o Crystal DiscMark, você sabe realmente que é muito simples a utilização dele. Eu gosto bastante de utilizar o Crystal DiscMark para isso. Tem até o Crystal DiscMark Info, no qual você vê as informações também. Também é bem legal para isso, para você poder ir comparando as informações. E você vai ver que mesmo eu fazendo a gravação, enfim, estou gravando e você está vendo que a taxa de leitura dele aqui do meu HD, aqui ele está dando 313, ok? E 253. Ele perdeu um pouquinho aqui em escrita, se comparado, ok? Com essa daqui que eu tinha feito anteriormente. Em 4K, 562 para 5448 ele ganhou. 466.7 na escrita, 466.3, então basicamente a mesma coisa, não mudou nada. 2.870 aqui e aqui provavelmente vai dar 1.700 e pouquinho também, não deve fugir disso, ok? A escrita, opa, 1.847, um pouquinho a mais. Vamos aguardar aqui a última leitura dele. Óbvio que a minha intenção não é mostrar para vocês ou ensiná-los o que é leitura dinâmica, leitura sequencial, enfim. É só mostrar para vocês que realmente a taxa de velocidade e de leitura e escrita é realmente assustadora quando você está mexendo com esse tipo já de HD do tipo M2. Óbvio que existem alguns HDs do tipo M2 que são mais lentos, então observem na hora de adquirir. Existem uns HDs do tipo M2 que são a mesma velocidade de um HD SSD comum, então acaba não valendo muito a pena. Observem isso antes, observem as especificações. Eu vi que os dois melhores do mercado, pessoal, era o da Corsair MP500 e o da Samsung 960 Pro. Tem diferença também do 900 e, se não me engano, 50 para o 60 e o 60 Pro. Ok, pessoal? Então observe essa diferença, já terminou aqui a leitura, ok? Você vê que ficou bem parecida com essa primeira leitura, fugiu aqui um pouquinho na taxa aqui, desse teste aqui específico, 313 para 3055, então fugiu um pouquinho mais. Eu posso dizer para vocês, pessoal, que estou realmente muito satisfeito com o meu hardware hoje, melhorou muito a taxa de escrita e leitura, então espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um abraço e até a próxima.